Lendo o início do livro de Atos dos Apóstolos, vamos deduzir com facilidade que o autor é o mesmo do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Lemos em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer as verdades sobre os ensinamentos que recebeu. E em Atos capítulo 1, versículo 1, lemos: Prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Então, o primeiro livro de Lucas é o Evangelho, que traz a história de Jesus. E o segundo livro, Atos dos Apóstolos, traz a história dos seus discípulos obedecendo a ordem de ir adiante e levar o Evangelho confiando na sua proteção e no seu poder. Conforme Lucas capítulo 1, versículo 1, antes do seu Evangelho, outros já foram escritos. E como Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas, narrando boa parte da história da igreja cristã do primeiro século, se conclui que foi escrito entre os anos 69 e 79 da era cristã. Presume-se que Lucas nasceu em Antioquia, sendo de origem grega, médico, conforme lemos em Colossenses capítulo 4, versículo 4. Ali está escrito: Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Para escrever o seu evangelho, Lucas teve que fazer um trabalho de pesquisa e recorrer ao testemunho dos que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Mas para escrever o livro de Atos, isso não foi necessário, porque ele acompanhou boa parte do ministério do apóstolo Paulo e por isso escreve como testemunha ocular dos fatos, usando inclusive o pronome nós. Por exemplo, em Atos 16:10. Logo, pois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Pouco se sabe sobre a origem de Lucas. Conforme Colossenses 4, versículo 14, ele é conhecido naquela comunidade e atuava como médico na cidade antes de acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. O seu nome aparece também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e também em Filemão, capítulo 1, versículo 24. Segundo Lucas, a ascensão de Jesus deixa claro que Jesus terminou a sua obra e agora vai voltar para junto do Pai e enviar o Espírito Santo. Por isso, o Evangelho de Lucas termina com a ascensão de Cristo, que também é o início do livro de Atos, quando os discípulos, impulsionados pelo Espírito Santo, iniciaram a sua obra. Gostou desse estudo? Acompanhe amanhã de manhã o restante do estudo do primeiro capítulo. E à noite, amanhã, estaremos estudando online o capítulo 2 de Lucas e você está convidado a participar.